último sábado, durante o Money in the Bank, R-Truth retornou para a WWE e esse retornou a gente coloca muitas aspas. Ele atacou o John Cena e fez com que Cena e Logan Paul perdessem o combate. Essa é a primeira derrota do Cena na tour de despedida, se a gente desconsiderar o Royal Rumble. E aí agora surgem várias especulações, eu quero falar com vocês aqui sobre isso, porque tem muita coisa que tá correta, tem muita coisa que tá errada e tem muita coisa que a WWE tá se aproveitando igual eles sempre fazem. Salve galera, beleza? Mets na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, beleza? Vamos lá, olha só, o R-Truth, ele tinha sido mandado embora quando na verdade ele não foi mandado embora. O que aconteceu foi o seguinte, o R-Truth tava ganhando uma grana e aí a TKO decidiu que na renovação do R-Truth, por ele já ser um cara muito mais velho, já ter passado dos 50 anos, a WWE iria fazer uma redução salarial. E aí ofereceram para ele um novo contrato, até então parece que o contrato do R-Truth ia até o final de junho, e aí eles iam fazer essa renovação com ele, mas com 40% a menos no salário garantido. Já expliquei para vocês aqui que o salário garantido é o que eles fazem anualmente, fora isso tem algumas outras coisas, como os valores de merchandising que eles fazem, a parte de royalties quando aparecem em documentários, jogos e por aí vai. Além disso, também antigamente tinha os valores de TV a cabo. Provavelmente hoje ainda tem a questão de aparições em eventos que são televisivos, no caso SmackDown ou Raw na Netflix, beleza? Aparentemente, mesmo juntando tudo a isso, o R-Truth definiu que ele não queria continuar com esse contrato porque 40% menos do garantido meio que fica naquela situação mais complexa. Faz uma conta comigo, vamos supor que você tem um valor X garantido. Se durante o seu período contratual você aparece na televisão com certa frequência, você consegue ter um contato maior com o público, sendo assim a galera começa a comprar as suas camisetas, começa a comprar o seu merchandising e além disso você também ganha royalties participando de documentários por conta dos eventos. Com tudo isso, junta-se uma pequena bolada. Agora, se você não aparece na televisão, logo você não tem tanto contato com o fã, a galera para de comprar as suas mercadorias. E você também não participa dos documentários, você diminui os valores de royalties que você recebe, junto a isso, uma redução no mínimo garantido que a empresa te paga. É bem provável que por conta disso, o R-Truth meio que se viu numa sinuca de bico e falou, cara, eu não vou ficar aqui com um contrato muito menor e, sei lá, se for um contrato de 2 anos, eles podem simplesmente me cortar, eu não vou aparecer em lugar nenhum, não vou vender nada, não vou receber royalties por documentário ou por qualquer outra situação, e aí eu vou ficar encostado ganhando 40% menos. Então nessa situação, eu prefiro não aceitar o contrato. Só que a gente viu que o R-Truth tinha acabado de fazer uma pequena rivalidade ali com o John Cena, tinha feito aquela promo que a galera gostou bastante, só que aí, quando tudo isso aconteceu e veio a público, o R-Truth foi lá nas redes sociais dele, foi lá e colocou que ele não iria renovar o contrato, ele originalmente colocou que ele tinha sido mandado embora, o que não era verdade, ele que decidiu não renovar o contrato dele. Segundo as especulações, partiu da TKO junto com o Triple H de começar a fazer essas reduções salariais, e aí, quando chegou na vez do R-Truth, ele decidiu que ele não vai renovar o contrato. Aí ele foi lá, pôs nas redes sociais, a galera não curtiu. Não só a galera da internet, não só a IWC, mas também o público pagante que tava lá assistindo o evento. Ficou todo mundo gritando "We want Truth". Então isso aí foi algo muito maior. Fora isso, também temos que levar em consideração que durante toda a semana, Raw, NXT, no SmackDown principalmente, o próprio Cena fez uma promo falando vocês não querem a verdade, né? Porque a galera gritando "We want Truth" e aí o Cena meio que pegou a linha, falaram que muita coisa ali não tava completamente dentro do script, mas eu acredito que o John Cena tem uma liberdade maior, assim como o The Rock teve em vários momentos ali na WWE, de meio que sair um pouquinho do script para fazer promo, porém, com tudo isso, a WWE parece que se viu meio que naquela mesma situação que já aconteceu algumas vezes de voltar atrás. E agora vem as especulações e vem os burburinhos, vem as notícias e olha só tanto de coisa que aconteceu. Venham comigo, olha só. Primeira coisa, depois do Money in the Bank, na press conference, né, do pós-conference do evento,
Simplesmente o Triple H, né, a galera, teve um jornalista lá que perguntou, tá, com essa situação do R-Truth, o que fica sendo verdade e mentira dos futuros demitidos ali? E aí o Triple H, obviamente, como um bom político, a WWE sempre faz isso, quem não lembra da história do CM Punk com o The Shield, a WWE, né, junto com o Triple H ali em si, virou e falou assim, não, você gostou do show? Você curtiu o show? Então, tudo faz parte do show. Tudo faz parte do show, cacete, meu amigo. Isso não tava fazendo parte do show, mas jamais. A WWE teve que voltar atrás. Pois é, porque o Triple H então deu a entender que, na verdade, tudo o que aconteceu foi o que a gente chama de work, que na verdade seria utilizar de ferramentas da vida real, então no caso as redes sociais, ou outras situações, às vezes acontece de aparições em lugares e tudo mais, para pegar isso aí e transformar isso como se eles estivessem fazendo de propósito. Então, o Triple H meio que deu a entender que não, na verdade o R-Truth nunca teve uma redução salarial, nunca foi mandado embora. Eu só mandei ele fazer isso nas redes sociais para fazer tudo isso, a gente sabia que ia gerar o Will Want True e tudo mais, e era para ele voltar e atacar o John Cena. Jamais que isso aí era real, até porque aí vem as outras notícias para corroborar com essa situação. Primeiro, o R-Truth, ele não foi o único a ser mandado embora, né, entre aspas, com essa questão de não vamos renovar o contrato. O Carlito e a Valhalla entraram no meio da brincadeira também. Se fosse real só a situação do R-Truth, não teriam outros lutadores envolvidos nessa situação de forma real, né, de forma real. Segundo ponto, também já saiu a notícia de que o R-Truth tinha definido que ele não renovaria com a WWE. A terceira notícia foi que o R-Truth parece que recusou todas as tentativas da WWE de voltar atrás durante essa semana e só voltou atrás quando o Nick Khan, que é o vice-presidente da WWE, entrou em contato diretamente com ele para fazer a renegociação de um novo contrato. Não saiu ainda os dados desse novo contrato, né, os valores aproximados ali, mas eu acredito que ou deva ser algo que ele já ganhava, ou talvez até um valor que ele ganhava próximo ali, mas com algumas garantias de aparições. Eu acredito que depois do que rolou com o R-Truth atacando o John Cena, provavelmente eles continuem essa rivalidade. O Night of Champions tá aí e o Roman Reigns não voltou no Money in the Bank. Logo, talvez o John Cena defenda o título novamente contra o R-Truth no Night of Champions, que vai acontecer no dia 28 desse mês lá na Arábia Saudita, tá? Além disso, saiu também uma notícia de que o Triple H não ficou nada feliz do Nick Khan meio que ter passado por cima dele, onde ele já havia definido que ele não iria trabalhar com alguns lutadores mais velhos, e aí o Nick Khan meio que passou por cima dele, foi atrás do R-Truth de novo, e aí recontratou, renegociou o contrato com o R-Truth. Então, dado a tudo isso, dá pra gente ver muito bem que a WWE só voltou atrás com relação à renegociação do contrato com o R-Truth, onde, na verdade, não teve o work, não fez parte do show. Obviamente que eles se aproveitam disso. Eu até citei o caso do CM Punk com o The Shield, né, que o CM Punk falou lá no podcast que o The Shield foi ideia dele, que ele que chamou os caras e tudo mais, e depois a gente viu, né, e o Vince, o Triple H e tudo mais falando que na verdade isso sempre foi ideia da WWE e nunca foi do CM Punk, e que inclusive era pra funcionar como um grupo do Punk e depois a WWE mudou de ideia. Foi basicamente isso aí, né. Depois de tudo isso que aconteceu, o R-Truth parece, né, já tem um merchandising novo dele sendo vendido no WWE.com e parece que ele vai estar utilizando o nome original dele, que foi o nome que basicamente ele usou na época da TNA, Ron Killings, né, Ron The True Killings. Então basicamente ele usou isso na TNA na época lá de 2001 a 2003 mais ou menos, que foi a época que inclusive ele foi campeão mundial, né, ganhou o NWA World Championship por 2 vezes, e ele fez promos muito boas na TNA, e eu acredito que eles vão tentar resgatar um pouco desse personagem do R-Truth, né? O R-Truth que, pra quem lembra dele de 2008 até mais ou menos ali 2011, 12 mais ou menos, o R-Truth até tinha uma pegada um pouco mais séria, né? O R-Truth de 2008 até 2011 mais ou menos, antes do heel turn dele, ele tinha aquela pegada de entrar cantando rap, né? WhatsApp e tudo mais, fazia uma promo aqui e outra ali, mas não era tão cômico igual ele vinha de 2014
14 pra cá, e também não era tão sério o Ryuzão igual era na TNA. Aí ele faz o heel turn, né, junto com o The Miz, inclusive, faz toda aquela pegada daquela luta, na verdade foi até um pouquinho antes do The Miz, né, do heel turn com o The Miz, ele faz o heel turn um pouquinho antes, tem a luta com o Cena naquele Capital Punishment, meu Deus do céu, aquele pay-per-view foi bizarro em 2011, né, que tem até aquela pegada do R-Truth fazendo uma entrada, depois ele fuma no meio da galera, algo que era bizarro acontecer na época da PG Era, né, mas meio que liberaram ele de fazer e tal, aquilo era um pouquinho mais parecido com o R-Truth da TNA, mas ainda não tinha toda a pegada do Star Power de promo que ele fazia antigamente. Porém, depois disso, cara, desde que ele começou a fazer a parte cômica, existem notícias de bastidores falando que o Vince McMahon adorava essa persona cômica e caricata do R-Truth, e convenhamos, ele fazia isso muito bem. Pra mim, dentro da WWE, existem dois caras que faziam personagens de comédia muito bom. Um deles era o próprio R-Truth, que pra mim era incrível tudo que ele fazia os caras conseguirem sair assim do personagem, e o segundo era o Santino Marella. O Santino Marella é muito bom e o personagem cômico dele era maravilhoso, eu particularmente gostava bastante. Além dos dois, quando o Sami Zayn se propõe a fazer algumas coisas cômicas é legal, mas é que o Sami Zayn é muito bom nas falas, então assim, não é nem só a parte cômica em si, mas o jeito como ele fala e tal, consegue tirar umas boas risadas, né? Mas aí precisa ter uma linha de apoio pro Sami Zayn funcionar melhor, eu não vejo ele por si só fazendo isso daqui pra frente, porque ele também trabalha muito bem como underdog e tudo mais, né? Mas no caso do R-Truth, ele faz isso muito bem e o Vince McMahon sempre gostou, e acabou que o R-Truth conseguiu um bom sucesso vindo dessa pegada mais cômica, né? Então a gente teve momentos dele no Royal Rumble, a gente teve momentos dele no Money in the Bank, a gente tinha muitos momentos do backstage, toda a história do 24/7 funcionou, né, com o R-Truth, com o Tozawa e outras posições ali que davam pra fazer, mas realmente assim, eram as coisas muito bacanas que eles faziam, eu particularmente gostava, era um momento cômico de entretenimento da WWE, principalmente na época da pandemia, né? Mas agora provavelmente nós vamos ver o R-Truth como Ron Killings e talvez uma pegada um pouco mais séria. Eu acho que ele não fez um heel turn, até porque o John Cena é heel, ele atacou o John Cena, então ele não fez um heel turn, mas nós vamos ver um R-Truth um pouco mais sério agora, e como eu falei, isso aí não foi ideia do Triple H, isso aí não veio do Triple H, né, trazendo toda essa posição de não, tudo fez parte do show. Não fez parte do show coisa nenhuma, né, senhoras e senhores? Mas põe nos comentários, quero saber a opinião de vocês, ficaram felizes com o retorno do R-Truth, ou não queriam o retorno dele, ou quem sabe agora como que vai funcionar ele como Ron Killings. Põe nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui, se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. Valeu galera, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!